Fala galera, como é que vocês estão? Chegamos no segundo vídeo da nossa série Desmistificando Termos do Canto. Se você não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar linkado aqui pra vocês. É uma série que eu tô fazendo desmistificando 50 termos do canto. Porque, como eu falei no outro vídeo, às vezes você escuta assim, a galera falando assim, essa parte é uníssona. Aí você fica, what? Aí a galera fala assim, ai, vamos oitavar essa parte. Nossa, você me tonou, hein? Aí você fica, que diacho você me tonou? Tô aqui pra explicar pra vocês. Esse é o segundo vídeo, vão ter 20 termos. E o próximo vão ter 20 termos também. Mas chega de blá 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 e roda a vinheta! Firula, o que é firula, Ari? Que eu ouço a galera falando, ai, fulano canta cheio de firula. Gente, firula é basicamente o termo popular que a gente utiliza pra falar sobre melismas, vibratos, apogiaturas, que eu já vou chegar lá, tá? Mas normalmente quando você ouve a pessoa falando que a pessoa canta cheio de firula, normalmente é que ela faz bastante melismas. Mas melismas seria ali o nome técnico e a firula seria o nome popular que a galera fala firula, mas falou tanto essa coisa de firula que parece que é algo, como que eu posso dizer? Algo descrito nos livros ali de canto, mas não. Firula é só um nome popular que a gente utiliza mesmo. Boca que uça. Ari, o que é boca que uça? Boca que usa. Boca que uça é um termo italiano pra dizer cantar de boca fechada. Então, se escreve chiusa, né? Boca chiusa. A gente canta então quando você emite sons sem abrir a boca. É um efeito estético também chamado boca que uça. Então é muito utilizado por cantores aí do R&B, né, pra fazer algum efeito estético bonito, acompanhado dos melismas, né? Então você faz um melisma em boca que uça e isso se torna bem bonito, né, se você souber fazer. Então é isso. Basal, o que é basal, Ari? Eu já ouvi, ai, faz um basal tal. Basal é o registro mais grave da nossa voz, né? O mais grave de todos. Então, normalmente aqueles cantores que cantam numa região de baixo, né? Cantores de música lírica e tudo mais, eles utilizam esse registro basal, que é... E normalmente esse registro não tem nem vibração nas pregas vocais, porque é bem grave mesmo. E alguns registros basais bem graves não conseguem ser ouvidos a ouvido nu. Isso existe? Enfim, se existir, tá aí o termo pra vocês. Basicamente, basal é o registro mais grave da nossa voz. Voz soprosa. O que é voz soprosa? Normalmente eu tenho certeza que vocês já escutaram esse termo. Voz soprosa caracteriza-se por uma voz que passa muito ar. Então aquela voz que ela não é firme e consistente. Então ao invés de cantar encontrei você, razão pra viver e o resto agora tanto faz. Eu deixo passar um pouco mais de ar ali pelas minhas pregas vocais, naquele espacinho que tem, e aí fica encontrei você, razão pra viver e o resto agora tanto faz. Isso pode ser utilizado como um efeito estético para quem sabe cantar muito bem, mas normalmente quando a pessoa não consegue ter uma voz consistente e firme, só tem a voz soprosa, é porque normalmente ela tem algum problema. Então, isso pode, como eu falei, ser utilizado para dar um pouco mais de sensualidade para as músicas. Tem muitas cantoras que usam e abusam desse tipo de efeito. E tem cantores que usam essa voz mesmo porque a voz não tem consistência, né? É uma voz que a laringe tá bem tratada, então passa bastante ar pelas pregas vocais e fica esse efeito dessa voz fraquinha, né? Ele é bonito em apenas algumas ocasiões quando a pessoa está usando propositalmente, mas quando ela tem essa voz, aí fica um canto um pouco mais fraco, dificultando ela de fazer vozes mais potentes e tudo mais. Então é legal investigar isso. Pra mim não faz sentido alguém que tem asas. Ressonância. O que é ressonância? Certeza que vocês escutam muito falar desse termo também. Ressonância é basicamente... Vou explicar da forma mais boba aqui, mas eu vou dar exemplos, tá? Como o nosso som vai ressoar. Porque nós temos os nossos ressoadores no nosso corpo. Então, o meu nariz é um ressoador, a minha face é um tipo de ressoador. Aqui, né, o meu peito é um ressoador. Então, às vezes a pessoa canta e a voz dela fica mais ressonante aqui nessa região do peito. Às vezes a ressonância dela está muito nasal, né? Ela traz
o ar, né, ela traz toda a voz dela pra essa região nasal e fica uma voz hipernasal. Então ela ressoa de uma forma nasal. Então a ressonância é basicamente quais ressoadores a gente vai projetar a nossa voz. Então se a sua voz está tendo uma projeção muito nasal, é porque normalmente você está utilizando a ressonância nasal. Então a gente tem que fazer esse balanço aí na nossa ressonância pelas 3 cavidades de ressonância da nossa voz, que é o nariz, a região oral e a região da garganta. São os principais aí. Mas, como eu já falei pra vocês, no calendário do canto eu explico isso melhor, tá? Mas é basicamente isso. Ajuste. Ari, o que é ajuste? Ajuste é a combinação de músculos que eu vou fazer para obter um determinado resultado vocal. Então, como assim? Às vezes, eu coloco a minha língua um pouco mais para trás, eu abaixo a minha língua. Às vezes, pode ser que eu abra mais a minha boca ou que eu feche mais a minha boca. Esse é um tipo de ajuste, porque cada ajuste que eu faço no meu rosto produz um som diferente. Então, se eu falo mamãe, assim, é um tipo de som. Agora, se eu fecho meu nariz e falo mamãe, o ajuste que eu fiz aqui no meu rosto foi de fechar o meu nariz. Então, o meu som sai diferente. Então, dependendo da combinação muscular que eu faço, né? O jeito que eu mexo a minha boca, o jeito que eu mexo meu nariz, o jeito que eu mexo a minha língua, que eu projeto os meus dentes, o pescoço aqui, tudo isso vai fazer com que o som saia diferente. Então, foi um ajuste que eu utilizei. É a mesma coisa que você tá tocando uma guitarra. O tipo de pedaleira que você vai utilizar vai determinar o ajuste, né? Daquele som. Então, a sonoridade vai ser mudada de acordo com o ajuste que eu faço na guitarra, tá dando pra entender? E na nossa voz é a mesma forma. Sketch singing. Nossa, Ari, esse eu nunca ouvi falar. Você já ouviu falar, amor? Já ouvi falar, mas não sei o que é. Agora você vai ficar sabendo. Sketch singing é quando as pessoas estão cantando e fazem som de instrumentos com a boca. Então, som de percussão também. Não de percussão, percussão tem outro nome, mas som de instrumento. Então, a pessoa tá cantando e faz... Quem fazia muito isso era o Ed Mota, né? Faz até hoje, que ele morreu, não, né? Não, morreu não. Graças a Deus. Então, o Ed Mota faz... Eu mato o homem. Querendo assassinar o cara. Ai, que dó. O Ed Mota faz bastante, Eri Soares faz bastante esse sketch singing, que é basicamente imitar o som de instrumentos com a boca, fazendo um efeito estético ali, que fica bem bonito também. Aí quando as pessoas utilizam o barulho de percussão com a boca, né, e fazem... Eu não sei fazer, mas quando as pessoas utilizam um tipo de barulho de percussão com a boca, né, imitando as percussões, baterias e tal, pra fazer a parte rítmica com a boca, isso se chama beatbox, né, que é basicamente bateria com a boca, gente. Tô explicando do jeito mais simples porque a intenção é desmistificar, não é? Então, se eu for desmistificar falando mais difícil, vocês não vão entender nada. Então, é isso. Ouviu a galera fazendo... A parte rítmica, beatbox. A parte melódica dos instrumentos, guitarra, outras coisas com a boca, sketch singing. Registro. O que é registro? A nossa voz, ela é dividida em registros vocais, que é basicamente os músculos que vão ser utilizados. Eu não vou explicar essa questão de músculo e tudo mais uma vez, se vocês quiserem saber, tem no meu curso Calendário do Canto. Mas assim, na nossa voz existem músculos, certo? E cada região da nossa voz, um certo tipo de músculo vai trabalhar. Então a gente tem ali os músculos CT, TA, os músculos que a gente utiliza para fazer a voz de cabeça, voz de peito, né, que vai ressoar aqui. Nosso registro modal, que é o registro que a gente fala, é dividido em 3 sub-registros. Então, registro de cabeça, registro misto e o registro de peito, né, que é o mix voice. Então, cada região da nossa voz, um certo tipo de músculo vai trabalhar. E aí, vamos supor, se eu quiser fazer a voz de cabeça com a força da voz de peito, pode ser que eu não consiga fazer ela pura, porque eu não tenho o meu peito para ressoar essa voz, né, porque ela vai estar ressoando aqui. Então, vai ser uma voz um pouco menos potente, um pouco menos veemente. Isso caracteriza-se um registro, né? Registro vocal é onde acoplam resultados sonoros diferentes com uma combinação de músculos diferentes. Então, você não vai conseguir fazer uma voz de peito com a mesma delicadeza da voz de cabeça e com a mesma tonalidade da voz de cabeça, que é bem mais aguda. Você não vai conseguir fazer uma voz de peito com
o efeito sonoro do whistle, né? Que é aquele bem agudinho. Então o registro é basicamente isso. Oitavar. O que é oitavar? Basicamente, quando você tá cantando é o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Você tá cantando como se fosse com a voz masculina, né? Tô explicando aqui bem de boinha pra você. Você tá cantando como se fosse com a voz masculina. Quando você canta no mesmo tom, em uma oitava acima, você faz como se fosse a voz feminina, né? Então, ao invés de cantar é o amor, você vai cantar é o amor. Mexe com a minha cabeça e deixa assim. Esse exemplo não foi muito bom, né, gente? Mas é basicamente isso, né? Por quê? Explicando pra vocês, quando você pega um teclado, tem um conjunto ali, ó, de 8 notas, né? 7 mais 1. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Chega no outro dó. Quando você tá cantando nesse dó, esse dó é mais grave do que esse dó, certo? Mas ambos são um dó. Então, se eu cantar com essa altura desse dó e uma outra pessoa cantar na altura desse dó, vai continuar dando certo ali, porque vai continuar sendo um dó. Só que eles estão em alturas diferentes, né? Então, como são 8 notas de diferença, caracteriza-se uma oitava. Então, quando eu falo assim, oitava a minha voz, quer dizer que eu estou pedindo para você cantar numa oitava diferente, uma oitava acima da minha voz. Então, vou cantar oitavado, vou cantar no mesmo tom que você, mas não na mesma altura ali, né? Vou cantar uma oitava acima. Deu para entender? Espero que sim. Essa aqui é para os meus amiguinhos bem iniciantes, tá? Porque eu recebi essa pergunta no curso e eu fiquei de cara. Eu falei, cara, às vezes a gente não explica o óbvio, mas o óbvio precisa ser explicado. O que é grave? Grave é a voz grossa, né? O som grosso. Então pensa assim, quando você fala de grave, pensa no mar, que é um som, né, bem ali imponente. Pensa nos trovões, que é um som grave. Agora quando você pensa no sonzinho de uma mosca no seu ouvido, isso é o agudo, né? Muitas pessoas não sabem a diferença, né? E eu já respondi essa pergunta pessoalmente também, falando assim, faz o agudo. O agudo é o grosso ou é o fino? O agudo é o fino e o grave é o grosso, tá? Basicamente pra vocês entenderem. O que é timbre, Ari? Pelo amor de Deus, que eu vejo a galera falando seu timbre é assim, meu timbre é assim, o timbre é assado, o timbre da guitarra. O que é timbre? Timbre é o DNA do som. Eu posso fazer um dó cantando, que vai ser um tipo de som. Eu posso tocar um dó no violão, vai ser um tipo de som. E eu posso tocar o mesmo dó num baixo, que vai ser outro tipo de som. Quando eu canto esse dó, as pessoas conseguem escutar que é uma voz humana, porque o meu timbre vai denunciar isso, certo? Se, por exemplo, a guitarra fizer um dó, a gente sabe que é uma guitarra, porque o timbre dela é diferente do timbre da voz humana. Se eu fizer um dó, a galera sabe que é uma voz feminina por conta do meu timbre. Se o Felipe fizer um dó, vai denunciar que é uma voz masculina por conta do timbre. Então é como se fosse o DNA do som, a nossa impressão digital. Todo mundo tem um timbre diferente do outro, por isso que tem tantas vozes diferentes, né? Então eu posso falar aqui pra vocês a mesma coisa da minha mãe, que vocês vão saber que é a minha mãe que tá falando porque ela tem um timbre, ou seja, um DNA, e eu tenho outro timbre, o meu DNA também. Então é a característica mais particular da nossa voz, né? E tudo tem um timbre. Se eu bato aqui, ó, essa caneta aqui, ó, isso é um timbre. Porque se eu bater o controle, já é outro timbre. Deu pra entender? Outro muito falado, uníssono, né? Vamos cantar essa parte uníssono. O que é uníssono? Um som apenas. Então, quando eu canto uníssono, quer dizer que eu estou cantando na mesma melodia sem harmonizar. A mesma voz igualzinho. Agora, se eu falo, abre a voz, vamos cantar harmonizando, significa, né, harmonia, significa que eu estou fazendo vozes diferentes. Ou seja, estou fazendo uma harmonia, porque dentro de uma harmonia existem vários sons ali dentro um do outro, entendeu? Então, uníssono significa uma voz apenas, e harmonizar, harmonia, é porque existe mais de uma melodia naquele som. Quando eu canto uníssono, eu estou cantando apenas uma melodia. Quando eu estou cantando harmonia, eu canto mais do que uma melodia, beleza? Mix voice, voz mista. Eu preciso fazer voz mista nessa música. O que é voz mista, mix voice, Ari? Eu nunca entendi. Voz mista é a combinação da voz de cabeça com a voz de peito. E por que é legal fazer essa combinação? Porque às vezes, por exemplo, eu quero fazer uma voz bem aguda, só que peito, ele tá aqui embaixo, ó, tá aqui. A voz de peito, a voz mista e a voz aguda. Então não tem como fazer uma voz extremamente aguda com voz de peito. Não tem como, porque a voz de peito, ela é caracterizada por um som grave. Então, pra eu ter a força que o som grave tem, porque quando eu faço vocês estão vendo que o som é mais potente? Quando eu faço
não é tão potente quanto o som grave. Então, se eu quero a potência da voz de peito com a altura da voz de cabeça, eu tenho que unir as duas e formar a voz mista, porque aí eu tenho o conforto da voz de cabeça e tenho a potência da voz grave. Então é isso, gente. Voz mista é a junção dessas duas coisas, da voz de cabeça com a voz de peito, né? Porque se você for fazer uma nota muito aguda, querendo fazer com a voz de peito, você não vai ter esse conforto e não vai conseguir ter a potência, porque já entrou ali numa outra área, entendeu? A gente já tá conversando de uma outra forma. Então eu preciso ter a junção desses dois para que o som fique confortável, beleza? Então isso é a voz mista. Eu posso utilizar a voz mista com mais predominância de cabeça e eu posso usar a voz mista com mais predominância de peito também, né? Que aí eu tenho a sonoridade da voz aguda com a potência da voz grave e o conforto da voz de cabeça também. Deu para entender? Laringe. O que é laringe? Laringe é basicamente o músculo da voz. A laringe, ela não trabalha sozinha, tá? Então, se só tiver a laringe aqui, eu não vou conseguir falar, porque eu vou precisar dos meus ressoadores, vou precisar da minha boca, mandíbula, dente, língua. Tudo isso vai projetar a minha voz. Mas a laringe, ela é o músculo da voz, que ela vai fazer com que, né, a prega vocal vibre e tudo mais. As pregas vocais estão na laringe. O ar, ele vai passar pela laringe, né, pelas pregas vocais. Ela tem vários músculos, várias combinações, cartilagens, articulações, que fazem com que a voz funcione e mande comandos aqui, né, pra minha face, que é de onde vai sair a voz. Então, basicamente, a laringe é o músculo da voz. Trato vocal. O que é trato vocal, Ari? Eu ouço muito também esse termo trato vocal. Tem que ajustar o seu trato vocal, trato vocal, trato vocal. O que é trato vocal? O trato vocal, nossa, já falei isso umas 500 vezes, né? Mas basicamente o trato vocal é a combinação dos 3 sistemas da voz que a gente tem. Então o sistema respiratório, o sistema articulatório e o sistema fonatório. Esses 3 sistemas vão formar o nosso trato vocal. Então a combinação dos meus músculos aqui, dos meus órgãos respiratórios, né? Então diafragma, tudo, com a laringe, aí com a boca, tudo isso faz parte do meu trato vocal, né? A combinação desses 3 sistemas. Então a voz, para funcionar, ela não funciona só com a laringe, ela não funciona só com a minha boca, não é só abrir a boca, tem um monte de coisa acontecendo aqui no meu trato vocal enquanto eu falo ou enquanto eu canto pra vocês. Fry, o que é fry? Fry é um registro também e ele pode ser utilizado como um apoio antes de cantar, que os cantores fazem bastante. Pode ser utilizado como um ornamento estético, que ele basicamente serve para evitar os ataques vocais. Então, ao invés de começar I've heard that you're... A Adele normalmente começa I've heard... Porque ele dá aquela espaçada na voz, aquela esfumada. O meu digníssimo marido sempre fala fazendo fry, canta fazendo fry, já é uma coisa dele. Fala, amor, você tá bem? Não sei imitar, mas ele sempre utiliza esse registro. E esse registro fry, normalmente as pessoas utilizam quando querem dar aquela sensualizada, né? Também é um registro grave da nossa voz. Projeção. O que é projeção? Eu preciso projetar mais a minha voz. A projeção, ela é também a forma de eu trazer a minha voz para fora, né? Então, quando eu projeto a minha voz, eu faço uma combinação de músculos também, que a minha voz ela fica mais amplificada, né? Então, eu trago essa amplificação para minha voz. Se eu tô falando assim, ó, com a voz inativa, né? A voz passiva, no caso, a minha voz não está projetada. Quando eu projeto a minha voz em voz ativa, eu estou tendo uma projeção vocal, né? Então, eu estou trazendo a minha voz para frente. Isso que é uma voz projetada, né? Trazendo aqui para os músculos certos da nossa face. Belting. O que é o belting? O famoso belting. Explicando aqui de uma forma extremamente simples para você entender, são notas bem projetadas e longas, né? Normalmente notas agudas, que a gente faz com uma combinação do conforto da voz de cabeça. Lembra que eu contei pra vocês? Com a força e potência da voz de peito. Então ela não é uma voz de peito, porque a gente atinge uma voz aguda, mas é basicamente a mistura desses dois elementos, né? Do conforto da voz de cabeça com a força e amplitude da voz de peito. Então normalmente quando você consegue escutar um cantor fazendo aquelas notas bem projetada, isso se chama belting, né? Porque se a gente utilizasse, não tivesse um nome técnico para isso, a gente falaria, como que eu posso fazer uma voz aguda e forte com uma nota longa? Aí a gente conseguiu esse termo belting, que se a gente for abrasileirar fica belting, mas eu preferi falar belting. Apoio. O que é o apoio? O apoio vocal, gente, é basicamente onde eu vou apoiar a minha nota para eu conseguir ter força para executar. Então eu preciso
apoiar minha nota em algum lugar para que ela tenha força para sair. Se eu não apoio em lugar nenhum, não vai ter força para sair. Basicamente, se eu tô no chão e eu preciso levantar, é legal que tenha um apoio para apoiar minha mão para eu levantar. É a mesma coisa da nota. Se não tiver um lugar, ela fica meio troncha e fica meio cambaleando, entendeu? Se eu tenho um apoio vocal, essa pressão de ar vai vir, né, com bastante força para fazer as minhas pregas vocais vibrarem e a nota ficar bem apoiada. Eu já falei isso no diafragma, mas a gente pode apoiar a nossa voz não só no diafragma, mas na região intercostal também. É uma da forma de apoiar. Tem uma respiração que você pode fazer um pouco mais posterior, né? Enfim, o ar ele pode ser apoiado de algumas formas diferentes. Impostação. São maneiras de mostrar a minha voz ao mundo. Eu posso impostar a minha voz de várias maneiras diferentes. A minha voz, quando eu tô conversando aqui, ela parece um pouco mais jornalística, porque eu tô fazendo uma coisa mais formal aqui com vocês. Mas se eu estiver zoando com os amigos, eu imposto a minha voz completamente diferente do que eu tô impostando aqui agora. Então, eu posso impostar a minha voz assim, tipo, ai, para, sério! É um tipo de impostação. E o jeito que eu tô impostando também, um jeito de mostrar a minha voz ao mundo. Então, por exemplo, quando a gente tá fazendo uma palestra, apresentando um trabalho de escola, um trabalho de faculdade, a gente normalmente imposta a nossa voz com um pouco mais de autoridade. Então, a nossa voz fica mais forte, né? Uma voz mais, como que eu posso dizer, formal. Então, eu impostei minha voz dessa forma. Quando a gente tá falando com o nosso gato, cachorro, oi, bebê, eu imposto a minha voz diferente. Então, impostação é basicamente a forma como eu vou mostrar a minha voz ao mundo através de códigos sociais, né? Ocasiões diferentes. E também envolve um conjunto de músculos aí. Então, impostação é isso. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau!